Welcome everyone to the new session of the International Conference on Management and Governance in Times of Crisis. Today's speaker is Professor Damasceno Dias, and we'll go on now in Portuguese. Damasceno, estás à vontade, é contigo agora. Obrigado, muito obrigado, Carlos. Começo por agradecer o convite, como é óbvio. Também dar uma pequena nota sobre a temática, que é muito, muito importante e atual, sobre o que vamos falar, mas começava então por me apresentar. O nome o Carlos já o disse, chamo-me Damasceno Dias, sou doutorado em gestão pelo ISCTE. Sou professor no ISCSP e também na Lusófona, e, portanto, investigo estas áreas de gestão, nomeadamente a gestão dos recursos humanos. Ultimamente também tenho estado a investigar sobre a motivação específica para a administração pública. Aliás, que o meu colega que também aqui falou sobre a questão da administração pública teve a ocasião também de referir, portanto faço parte deste estudo extremamente interessante, vai de encontro também com esta temática no campo da administração pública, que é efetivamente como é que nós podemos responder também a estas questões da crise, entre aspas, também no setor mais amplo. Também sou profissional neste momento na administração pública, portanto tenho um trabalho também na administração pública, acumulo a minha função na administração pública atualmente com as aulas, portanto, e com a investigação, onde tenho feito muita investigação. Curiosamente, a minha tese foi sobre fusões e aquisições. E dentro dessa temática de fusões e aquisições, eu na altura levantei um problema que é, dentro dessa temática das fusões e aquisições, eu discuti muito, e aliás era o cerne do problema, porque é que as fusões falhavam. 97% dos processos de fusão falham. E foi essa o meu foco quando estudei isto, antes sequer de acontecer este fenómeno da pandemia, que agora, digamos assim, intensificou mais esta necessidade de agregações, fusões, aquisições, entre aspas, e descobri uma coisa importante na altura, e que se calhar é evidente, mas foi uma das descobertas que reparei, e que também, de certa maneira, traz ao de cima o momento em que nós estamos a viver, que por vezes nós pensamos que culturas bastante distintas é difícil alinhá-las. Pelo contrário, quanto mais elas estão próximas, mais difícil é o alinhamento. Portanto, foi uma das conclusões a que cheguei, e alguns autores nesse sentido, mas é só uma pequena deixa, não é? O livro está no mercado, mas está esgotado neste momento, felizmente. Outra situação que também tem a ver com a crise, e aqui depois teremos ocasião também de conversar um bocado, eu enfatizo um bocado o papel das lideranças intermédias. Ou seja, entendia na altura que as lideranças intermédias era como, se olharmos para a clepsidra, não é? Eles, de certa maneira, cortavam ou abriam a relação entre o topo e a base. Portanto, eram eles que faziam, no fundo, toda a dinâmica de mudança, a dinâmica de comunicação, o que quer dizer que hoje, não digo a crise, com a transformação que se está a suceder no mundo do trabalho, estas lideranças intermédias
julgo eu, que terá um papel fundamental nesta gestão do futuro, que também irei também aqui dar a minha visão. Obviamente, quando digo a minha visão, não é minha, eu sou um bocado apologista do que os japoneses dizem, não é? É preciso praticar o roubo criativo, acrescentar valor às coisas que já existem, ou, digamos, fazer processos de insight aos processos já existentes, não é? E por isso que queria fazer esta breve introdução, justamente para dizer que esta questão da crise, como diz o Churchill, e bem, não é? Ele dizia: nunca desperdice uma boa crise. É evidente que a gente tem que olhar isto sob o ponto de vista positivo. Obviamente que todos nós conhecemos os efeitos perniciosos que a crise traz, não é? Isso não podemos sonegar nem de longe nem de perto, não é? Mas também temos que olhar, e julgo que é nessa perspectiva também que estamos aqui a conversar, não é? Olhar sobre este ponto de vista de ver o que é que nós podemos potenciar em termos de oportunidades também, não é? E aquilo que se pensava que iríamos fazer daqui a 10 anos, e há estudos, há literatura sobre isso, não é? Estudos que começavam a ser feitos, de certa maneira abortaram, porque os acontecimentos ultrapassaram, digamos assim, aquilo que nós visionávamos ou tínhamos como futuro no horizonte mais longínquo, não é? Isso apressou as coisas, apressou a forma de gerir, apressou a forma de estar, e não é menos verdade que esta questão também da guerra também nos está a dar, em termos geopolíticos, em termos até da forma como nós produzimos, das apostas que nós fazemos em termos das economias do país, dos países, digamos assim, estamos a dar lições que jamais pensaríamos vir a ter, pelo menos estava fora da nossa conjuntura e da nossa conjetura em termos pessoais e em termos societários, não é? E por isso que, meu amigo Carlos, eu o que trago aqui para conversarmos um bocado, para trocarmos ideias, é aquilo que efetivamente no mundo do trabalho, que é a minha, digamos assim, área de estudo, o que é que efetivamente se está a passar, e designadamente na área da gestão das pessoas, que é aquela que me apaixona neste momento e que tenho estado, de certa maneira, também ligado a ela, não é? E o primeiro PowerPoint que julgo que está a ver aí é a evolução do trabalho. E de facto é uma das coisas que, não digo está a revolucionar, está a modificar, digamos assim, toda a dinâmica laboral. Há empresas que perdem, digamos assim, pessoas, talentos, justamente porque não estão alinhados com esta nova postura em termos das relações laborais. Ou seja, as pessoas hoje, o talento, se quiserem, as pessoas bem qualificadas, estão mais identificadas, se quiserem, com o futuro, como é que eles se vão relacionar com a organização, do que propriamente com, ou seja, os desafios que se colocam-se mais a esse nível da relação de trabalho. Portanto, nós, e se repararmos aqui, efetivamente este boneco traz-nos aqui, de facto, estes paradoxos entre dimensões que até agora eram tomadas como verdade, não é? Para olharmos para o futuro, não é? Nós podemos trabalhar em qualquer sítio, a qualquer hora, quando nos apetece. Curiosamente, há uma relação, e lembrei-me agora, muito forte
sobre os mecanismos de criatividade e esta questão, se quiser, do estar nas organizações. Há um estudo aqui feito há alguns tempos, eu não me recordo dos autores, mas lembrei-me agora, assim de repente. Estas conversas são interessantes, porque às vezes trazem de cima coisas que nunca pensamos associar, mas estava-me a lembrar que dizia que 96%, mas entre 90, era um rastro significativo, das ações de criatividade tínhamos fora do trabalho. Ou seja, na casa de banho, por vezes, a fazer jogging, uma série, digamos assim, de acasos que não têm a ver nada com estar sentado e refletir sobre o que é que for transformar. Ora bem, o que é que efetivamente, para além de tudo mais, para além do sentido da produtividade, que é uma coisa que também, como o Carlos sabe bem, não é? Nós medimos a produtividade erradamente, não é? Não é o tempo de trabalho que marca a produtividade, é a forma como gerimos esse tempo, a forma como nós localizamos para o esforço no trabalho, a forma como nós nos socializamos, mesmo os momentos de pausa, tudo isso tem a ver com a produtividade. E por isso que eu estava a dizer, essa gestão, ao ser feita por nós próprios, julgo eu que é muito mais eficaz e eficiente e deixa-nos esse espaço, se quiserem, para nós podermos refletir, ou seja, esse inputs de criatividade poderem ressurgir a qualquer momento. E por isso, como estava a dizer, esta ideia de que está a ser conseguida por algumas organizações de espaços híbridos para trabalhar, acho que pode ser uma boa oportunidade em termos de transformação no mundo laboral, para as pessoas, para as organizações. Nós temos exemplos já em Portugal e no mundo, então já são tantos, e aqui também julgo que é uma oportunidade do país, portanto de Portugal, ser competitivo também. Temos este sol magnífico, não é? O peixe grelhado que em poucos países se come fresquinho ali, as sardinhas. Portanto, e também a hospitalidade que Portugal tem. Eu julgo que é uma janela de oportunidade incrível que esta crise, digamos assim, traz, ou se quiser, esta nova realidade pode trazer no mundo laboral, não é? Podemos ser aqui um ponto fulcral na forma como podemos atrair talentos para poder vir contribuir para digamos assim, para o PIB português, mas não só, também contribuir para, de facto, Portugal seja visível ao resto do mundo com as particularidades que tem, não é? Ou seja, poderíamos dizer que uma das matérias-primas que nós temos na nova sociedade é justamente esta atratividade especial do bom tempo, do bom clima, da boa hospitalidade, para podermos levar essa gente também a bom porto em termos de trabalho. Portanto, aqui não me alongar muito mais, mas é para vermos esta dicotomia entre o velho paradigma e o novo paradigma, ok? Há aqui um problema, e aí esse sim, é que nisto tudo, onde é que fica a questão da cultura? É uma das questões que se põe neste momento da crise. Aliás, que os estudos recentes têm mostrado essa dimensão. E a segunda dimensão tem a ver como é que os processos de liderança no futuro vão ser postos em prática. O Carlos conhece também, todos nós conhecemos,
todos os estudos feitos sobre liderança partiam do princípio de que éramos nós perante um grupo, não é? Mas todas foram feitas ou foram, digamos, pensadas numa relação, numa relação não virtual, se quiser, não é? Portanto, há aqui também oportunidades que a crise levanta num estudo da liderança e da cultura, não é? Na cultura, eu julgo que pode estar um bocado mitigada na questão de, digamos assim, de organizar o trabalho de uma forma mais híbrida, havendo os pontos, digamos assim, de contacto também. E há uma coisa interessante que me aconteceu aqui uns tempos atrás, antes da pandemia, deixa-me só vivenciar esta situação. Tive a ocasião de visitar aqui em Portugal, não vou citar o nome para não fazer publicidade, uma empresa multinacional que trabalhava, só tinha em todas as geografias, não é? E fui lá ver, até por questões mais tecnológicas, até do que propriamente de relações de trabalho, e a CEO, na altura, mostrou-me, de facto, um dia de trabalho, de manhã, como é que ela fazia e por aí fora. E uma coisa que ela me chamou a atenção, e repito, antes da pandemia, antes desta proliferação do virtual, foi, portanto, se quiser, essa interação que fazia com as diversas geografias. E eu perguntei, mas isso não é complicado, de facto, gerir a distância? E ela diz-me uma coisa que, repito, na altura nunca tinha pensado nisso, mas ela demonstrou-me que depois, com a interação, não é, conhecia a empregada doméstica, o cão, o filho, ou seja, entrava na esfera familiar sem nenhuma, obviamente, intrusão, digamos assim, portanto, pela relação afetiva, pela relação que iam criando. Portanto, o que é que reparei também, e que é uma realidade que começa a acontecer, não é? É que a gestão começa a transcender um bocado a esfera da empresa para entrar na esfera familiar. Não tenho nenhum estudo que me consiga dizer que é assim, mas eu acho que vai tender a ser isso, não é? Porque eu lembro-me, por exemplo, estar a dar uma aula lá no ISCO, virtualmente, não é? E a minha mulher dizer-me assim, gostava imenso de ver o que é que tu vais falar hoje. Portanto, isto também, parecendo que não, desperta uma nova realidade, uma nova forma de estar, e por isso que eu estava a dizer, também me acompanha, se quiser, profissionalmente no mundo, se quiser, no mundo também académico. Portanto, há aqui uma grande oportunidade, e este explorar, se quiser, entre gestão, família, gestão, obviamente com as salvaguardas que temos que ter nesta dimensão, mas achei interessante esse diálogo que tive aqui há uns tempos atrás, de tal maneira que acho que poderia ser um estudo interessante no futuro, olhar se efetivamente faz sentido esta dimensão ou esta nova dimensão, não é? Coisas que até agora nunca tínhamos pensado sobre o assunto. E isto, Carlos, traz-nos também desafios interessantes que a pandemia, desculpa estar a falar novamente na pandemia, mas de facto é um marco também. Convém. Tá, isto é... Pois,
É o marco que a gente teve também e que não devemos, de certa maneira, associar, não é? Ou seja, na questão como se trabalhou de forma remota, digamos assim, e lembro-me perfeitamente, nós na altura, quando apareceu esta questão da pandemia, apanhou-nos todos de surpresa. Eu, na altura, geria uma instituição com 12 mil trabalhadores, portanto, em todo Portugal, portanto, e isso, imaginem, não havia, nem era pensável, departamentos de pandemia e por aí fora, nada disso, não é? E quem teve que, digamos assim, assumir essa responsabilidade, obviamente, foi uma das áreas que eu geria na altura, que era a gestão dos recursos humanos. Portanto, e não obstante toda aquela panóplia que no início existiu, de algumas regras que a DGS traçava, havia ali particularidades, havia ali dramas, entre aspas, mesmo pessoais, organizacionais, que poucas pessoas tinham essa dimensão. E estou a falar aqui em 12 mil pessoas, não é? E depois, Criaram uma task force específica, um grupo específico específica, dentro da organização para a pandemia. exatamente, criamos uma task force que envolvia, obviamente, toda a estrutura, não é? Mas a responsabilidade, no caso em apreço, era da gestão dos recursos humanos, nós é que tínhamos que emitir normas, nós é que tínhamos que dar algumas orientações específicas, portanto, tínhamos também uma rede de contactos facilitada para rapidamente nos dizerem as situações, fazíamos as estatísticas para perceber as incidências, não é? Tínhamos também associado a questão logística também, sempre que tínhamos que fechar algumas repartições, até porque a procura era muito grande, não é? Nós tínhamos que rapidamente tomar todas as medidas preventivas, todas as medidas de higiene, se quiser, para reabrirmos rapidamente, não é? E nós não conseguíamos controlar aquela situação, não é? Portanto, mas uma das coisas que nós reparamos efetivamente foi que, não obstante toda esta dificuldade, também tivemos alguma, não digo sorte, porque éramos uma instituição muito robusta em termos de infraestruturas. Portanto, nós já fazíamos despachos, já tomávamos decisões embebidas em sistemas eletrónicos. Portanto, isso foi uma coisa fantástica que nos auxiliou imenso e isso permitiu-nos manter, se quiser, que era uma das nossas preocupações, o nível de serviço que a sociedade precisava. E isso era fundamental, nós mantermos essa situação. E depois criar as regras, não é? Vem aquele, vem este, como é que não vem. Tudo isso foi, efetivamente, um desafio que se colocou a todas as organizações, mas não queria deixar também de referir o papel que nessa altura, eu julgo que em todas as instituições, a gestão dos recursos humanos teve diria, como figura de bombeiro nas organizações para dar esse ênfase, inclusivamente mesmo as sessões de formação que nós tivemos que criar, também balizamos algumas delas nos aspectos psicossociológicos, em véspera de algum regresso do trabalho, explicar as situações de ansiedade, as situações de stress, e uma curiosidade que me ficou, Carlos, deixa eu contar isto, é que havia dois universos. O universo que obviamente ficava em casa, trabalhava em teletrabalho, mas depois reparámos que havia um universo que queria ir trabalhar independentemente das condições. Porquê? O que alegavam é que não tinham condições, mas as condições não eram técnicas. Então não tinham ninguém com quem interagir. Portanto, a solidão, se quiser, trouxe
trouxe também realidades, e é isto que eu também há bocado no início estava a dizer, que esta junção e esta compreensão entre o fenómeno das relações de trabalho e o mundo, se quiser, afetivo, também é muito importante este equilíbrio. E o que verificamos é justamente isso, pessoas que queriam ir forçosamente trabalhar. Porquê? Porque não tinham companhia, queriam ir interagir com os clientes, entre aspas, ou com os colegas que porventura estivessem naqueles dias da alternância em teletrabalho, portanto precisavam do processo de socialização. E depois veio, pós-pandemia, veio a outra situação, não é? Que é o medo de voltar ao trabalho. Ou seja, o medo, mas é interessante, a análise que eu faço não é o medo de contrair a doença, até porque já estava mitigada com as vacinas e por aí fora, ou seja, as pessoas criaram determinadas âncoras em termos, digamos assim, da sua vida, em termos societais, em termos familiares e até em termos de ritmos de trabalho, não é? E esse regresso, eu entretanto já saí dessa instituição, não sei como é que hoje provavelmente já esteja restabelecido, mas eu julgo que é algo que nos ameaça não, é algo que nós temos que preparar e as relações laborais não serão o que eram de antes, não é? Porque depois tendem a estar muito fragmentadas também. Há aqui um papel, como lhe dizia, muito importante na forma como nós vamos, digamos assim, fazer a cola, e é este o termo que eu encontro, entre efetivamente quem está em casa a trabalhar e quem dá trabalho e precisa, digamos assim, da entrega de um trabalho com qualidade. Esta cola, digo eu, vai ser um desafio muito importante e também a cola com a liderança que também gostava só de falar. Este pequeno PowerPoint vem efetivamente dizer o que é que efetivamente o desafio da pandemia trouxe, efetivamente, trouxe outra realidade que é esta, portanto as videoconferências, ok? Trouxe efetivamente a questão da segurança no acesso remoto, ou seja, reposicionou estas questões de segurança também, consciencializou estas questões de segurança, o que é muito importante, não é? Nós sempre pensamos, nunca pensámos efetivamente o quão, entre aspas, destapados estamos perante este fenómeno das novas tecnologias, não é? Trouxe uma coisa fantástica, que é esta questão do podermos estudar a distância, chegar, o efeito de inclusão nunca foi tão suportado como com estas ferramentas que foram criadas, não é? Depois, outras duas realidades que o desafio trouxe e traz, não é? É como é que efetivamente, qual é a nova forma de comprometimento, se quiserem, das pessoas perante a organização, não é? E como é que nós vamos, no futuro, fazer a colaboração ou dinamizar grupos, mesmo que sejam à distância. E eu aqui trouxe, desculpem lá os PowerPoints serem em inglês, mas há determinadas webinars que eu assisti e conferências que assisti que também retive algum ensinamento. E retive esta nova configuração organizacional, não é? Ou seja, reparem que nós temos, quando olhamos para isto, se o Mintzberg ressuscitava, era capaz de matar, não é? Então, mas chama-se tribos,
aquilo que são organizações, não é? O nosso velho Mintzberg era capaz de zangar comigo ou não, não é? E, portanto, se repararmos de uma forma muito simples, não é? O conceito de tribo é um conceito que é retirado e tem uma força muito grande. Atenção. As tribos, nós não estamos habituados, eu nasci em África e sei a força do tribo, da tribo é a união, é o comprometimento muito forte, não é? E depois, a forma como nós vamos, se quiser, dinamizar tais equipas, não é? Para tornar as organizações mais ágeis, não é? E depois vamos trabalhar cada vez mais com, se quiserem, não por tarefas, não é? Mas por silos de funções, chamam capture ou chapter, mas por silos de funções, consoante o quê? Os talentos que as pessoas têm, ok? Mas vocacionar, porque, deixa-me fazer só este interregno, interrupção, para dizer o seguinte: às vezes nós não falamos em talento, mas nós não sabemos o que é que estamos a falar. É que o talento só é talento se efetivamente for ao encontro das funções específicas que nós queremos e esteja integrado na cultura organizacional. Vejamos isso, desculpem lá, comparar com as equipas de futebol. Quantos talentos há que depois falham? Falham porquê? Porque se calhar não se integraram na cultura ou provavelmente o treinador não soube pôr no lugar preciso, não é? E por isso que neste novo enquadramento, quando nós falamos no talento, é preciso olhar bem para a questão também, lá está, da integração cultural também, porque um bom talento que não esteja com a equipa não vale a pena, não é? E reparem, depois surgem aqui duas figuras, não é? Que é o líder da tribo, ok? E depois há alguém que é o Agile Coach, ou seja, que permite aqui agilizar, digamos assim, um bocado esta questão do coach, se quiser, ou do acompanhamento. E aqui faz-me lembrar um bocado, tentando ligar isto às teorias da liderança, faz-me lembrar um bocado a teoria de liderança LMX, não é? Em que, de facto, há aqui, se quiserem, ou se quiser também, alguma literatura norte-americana que aponta muito para a dualidade em termos de liderança, não é? Há alguém, efetivamente, que, se quiser, gere a tribo nesse sentido, do comprometimento, da identificação, dos rituais, atenção, fazem parte da cultura, o cerne da cultura, não é? E alguém que depois, de facto, é ágil, agiliza, e aqui lá está o papel do líder do futuro, que também é cada vez mais alguém que agiliza os processos, é modelo, tem uma dimensão pedagógica, etc, etc. E isso leva-me a trazer aqui a nossa reflexão, aquilo que eu também tinha falado de início, ou seja, a questão da liderança. Deixa-me só fazer também aqui uma referência a este ponto 3, que eu acho fundamental também nesta nova configuração, não é? Que é o Real-Time Talent Allocation Capabilities. O que é que isto quer dizer? É que eu posso precisar, num determinado momento, determinada capacidade que não a tenho ali, não é? Mas estas tribos, digamos assim, podem ter alguém que eu possa alocar temporariamente. Ok? E é este arranjo, digamos assim, que vai nos levar a nova configuração. E as equipas vão ser cada vez mais, desculpe, não me referir a isso, me referir à liderança,
não é? Eu não vou falar no Portanto, futuro. estas tribos são estáveis. São estáveis, as Ok? tribos são estáveis, Ou seja, não são mas formados conjunturalmente por projetos, são estruturas são estáveis. estáveis, mas com função também dos desafios que são colocados, ok? E o que é que permite esta Agile Coach também fazer? Aquilo que eu lhe estava a dizer, é tentar fazer a leitura da flexibilidade que os membros da tribo podem ter, e quando falamos aqui na flexibilidade, são nas competências específicas, ok? Ou em talentos específicos. Epá, eu preciso de alguém durante esta semana que efetivamente me faça uma análise de processos intensivo que eu preciso para informatizar uma determinada área. Epá, tenho ali um membro da tribo que é espetacular, ok? Então aloco temporariamente essa pessoa. Portanto, não há essa noção, não é? Embora tenha uma tribo, mas não estou vinculado, se quiser, em termos orgânicos, não é isso que se pretende, mas funcionais. Repare, mesmo agora, algumas instituições, eu, por exemplo, estou-me a lembrar de uma instituição, de uma empresa de consultoria que mudou, digamos assim, a sua estrutura organizativa, se quiserem, não é? E que, efetivamente, as pessoas, lá está, passaram a ir 2 vezes, uma vez de manhã, outras vezes à tarde, mas que não têm lugar. Ou seja, sentam-se consoante as marcações, as salas de reuniões, aquilo que precisam, um bocado já começa, se quiser, a existir esta preocupação, digamos assim, em criar as tais tribos mesmo no sentido, eu ainda não consegui arranjar outra palavra, se calhar mais consentânea. Lembrei-me dos tribos, dada a minha origem africana, e fiz um retrocesso ao passado e via quanta agilidade havia e quanto respeito havia também pelo chefe da tribo, não é? Na altura era chamado Régulo, que era o homem que tinha ali a tribo toda, não é? E achei piada, não tem nada de especial, não é? Mas é um bocado, se quiser, aquilo que nós na literatura, quando estudamos estruturas organizacionais, são as estruturas matriciais, não é? Mas com outro tipo de preocupações mais ligadas, se quiserem, à questão do aproveitar o talento e não fixar, se quiserem, esses talentos a determinadas zonas, se quiser, estou aqui, estou sentado aqui, não saio aqui. São desafios muito importantes, não é? Estas novas configurações é uma das coisas que também tenho estudado. Aliás, eu lá no ISCTE, no ISCTE, na altura fiz um pós-doutoramento sobre novos modelos de organizacionais, mas era na administração pública, com o professor Albino, e ensaiávamos aqui algumas formas de estruturar, porque o Mintzberg dizia que as estruturas devem ser feitas a lápis, ok? Mas ninguém obedeceu a isso. E isto é efetivamente o que nos amarra muitas vezes na gestão, é a forma rígida como nós olhamos para as estruturas. E quanto mais as organizações são burocráticas, e nós temos esta tendência, e devo-lhe dizer mais, não são burocráticas só no setor público, não é? Vocês devem ter experiências em setores privados, se calhar com níveis de burocracia muito mais apertados que a administração pública, que também conheço o setor privado, que também trabalhei no setor privado durante muito
tempo. Aliás, eu não disse no início, a minha origem, até antes de estar na administração pública, é bancária, portanto trabalhei na banca, digamos assim, não é? O que me leva também a fazer esta consideração de forma sustentada. Portanto, há efetivamente essa burocracia também. Portanto, como estava a dizer, acho que os desafios que se colocam, novas configurações, falei na cultura anteriormente, e há aqui um aspecto também que falei, mas que gostava também de dar a visão, que é sobre a questão da liderança. Fui buscar isto num estudo recente que foi feito. E o que é que foi feito? Foram feitas algumas entrevistas, não vou aqui perder tempo a dizer quantas foram feitas e os resultados estatísticos que se conseguiu. Resolvi trazer-vos só aqui estas perspectivas, ou seja, no domínio estratégico, no domínio da execução, no domínio da gestão do talento, no domínio do desenvolvimento do capital humano e no domínio da proficiência, se quiser, relativamente às pessoas, não é? Estes 5 domínios, digamos assim, foram estudados numa primeira fase antes de 2010, portanto pouco nos interessa. Aliás, eu tive a ocasião de assistir um bocado a magnífica intervenção do professor Zé Luís Nascimento sobre esta temática da evolução da gestão dos recursos humanos. Não me vou repetir, acho que ele foi claríssimo a fazer a visão ou a evolução da gestão dos recursos humanos, mas o que me leva a trazer este quadro, digamos assim, é justamente fazer essa análise comparativa nestes 5 domínios. É interessante este estudo feito, que foi feito na OCDE, já não me recordo, que tive a preparar isto no fim de semana. Tive mais a preocupação em preparar do que em ver as fontes, mas julgo que é um quadro da OCDE. E se vocês repararem, não é, nós vamos preocupar, entre aspas, sem prejuízo desta evolução que nós já aqui falamos, vamos aqui preocupar-nos na terceira dimensão, ou seja, no pós-Covid, depois de 2022, não é? E de facto, em termos estratégicos, o que é convidado ao líder para desenvolver, não é? Portanto, tem aqui, e estou a falar aqui no 3.0, se quiser, não é? Pós-Covid, depois de 2022, a questão da partilha e da criação da informação. Aquela ideia de que a informação era segredo, digamos assim, era a alma do negócio, deixou de o ser. Temos que a partilhar, temos que, estou a dizer isto em termos de liderança, não é? E há outra coisa que é efetivamente importante, não é? Quando nós estamos a pensar na vertente estratégica, ok? Lidar com incerteza. É a única certeza que nós temos, é a incerteza. E aquelas buzzwords que existem do Bani e por aí fora, portanto, isso tudo leva-nos apenas e só a ter efetivamente esta preocupação de que, e isto tem muito a ver também, desculpa, com os processos de decisão. Atenção, nós, em termos de processos de decisão, o Carlos é especialista nisso também, entre a racionalidade e, digamos, a intuição, que são as duas dimensões que a racionalidade tem sentido cada vez mais através dos modelos probabilísticos, não é? Mas a intuição também tem muito a ver, até porque muitas das vezes nós temos que tomar decisões sem ter
muitos dados, porque temos de ser rápidos a tomar a decisão, não é? E, portanto, esta questão da incerteza, do incutir a incerteza nas decisões é muito importante. E aqui até me faz lembrar, ligando isto às questões culturais, a estudos que existem, foram feitas, quer pelo Hofstede, quer pelo Turner, em que, quando faz uma análise comparativa, até olhando para a cultura, se quiser, das nações, não é? Dizia que nós, portugueses, tomamos muitas decisões com base no passado. Quando efetivamente não é bem assim. Nós vamos ver o que é que aconteceu há 10 anos atrás, estou a exagerar, não é? E aplicamos, segurança, bom, mas dizia, em termos de execução, portanto, o criar o valor, se quiser, da cultura, já tínhamos falado nisto, acho que é o desafio mais complicado para a gestão e para os líderes do futuro, não é? Porquê? Porque um bocado que estávamos há bocado a refletir, não é? Nós temos que arranjar técnicas de aproximação, técnicas de aculturação novas, que não passarão só pela interação, não é? Se quiser, temos que virtualizar também de forma a acrescentar valor às relações que nós temos também, não é? E, portanto, em termos de execução, que é o segundo domínio que eu estava a falar, já tinha falado na questão da tomada da decisão, que é muito importante. A terceira dimensão tem a ver com a gestão do talento. Falamos muito na gestão do talento, já me referi aqui, portanto, nós cada vez mais temos que olhar para as pessoas na sua diversidade, mas também na sua, e quando falo, às vezes a gente fica a pensar assim, epá, então e quem não é talento? Não serve para a organização? Está provado, estudos feitos, que as organizações, a maior parte das organizações tem entre 20% a 30% de pessoas talentosas. O resto são pessoas normais, que se esforçam, que taticamente e tecnicamente são competentes, e é isso que faz as organizações. Atenção, a gente não confunde às vezes estas questões que por vezes até podem, de certa maneira, criar insatisfação nos outros trabalhadores. Não são só os talentos que trabalham. Os talentos podem, efetivamente, acrescentar valor nas situações críticas, por vezes, que acontecem. Para olhar para um jogo de futebol, aquilo está empatado e, de repente, o Messi pega na bola, faz 2 fintas e remata. É nesse sentido, mas não há 11 Messis, nem 11 Ronaldos, nem 11 Mbappés. Não quero falar de Sporting, porque senão seria complicado para quem nos está a ouvir, mas é isso efetivamente que se quer, não é? E depois, outra dimensão tem a ver com o bem-estar na organização. Quando falo em bem-estar, atenção, que gostava de ficar bem claro isto, não é? Não é, e ouvi também a parte que o Zé Luís falou, da qual eu concordo perfeitamente, não é? Uma coisa é o bem-estar e outra coisa pensar que o bem-estar é a finalidade de estar nas organizações, não é? É também um misto, eu se me sentir bem, aliás, o Herzberg explica bem isso, não é? Portanto, nós quando temos um ambiente de facto bom, isso são condições para me sentir motivado para fazer bem, digamos assim. É nesse sentido que não é o contrário, não é? Nós temos é que criar condições enquanto gestores para estimular essa situação, não é? Mas não é condição essencial, é uma condição que nos permite efetivamente nós podermos destapar o talento.
Eu digo isto porque refiro-me um bocado mais à experiência que eu tive com essas 12 mil pessoas que eu geri durante 7 anos, os últimos 7 anos que eu estive, e que efetivamente me levou muito a pensar sobre esta questão do talento e como é possível destapar esse talento. E por vezes nós temos, como é que diria, temos alguma presunção que o talento está ligado às habilidades académicas. Não. O talento está ligado às competências. Atenção, não é? E eu assisti isto, não é pelo facto de uma pessoa ter um doutoramento que é mais competente do que uma pessoa que não o tem. Portanto, atenção, nós quando falamos no talento temos que falar nas competências. E competências é uma associação virtual ou virtuosa, como os autores dizem, entre conhecimentos, as capacidades que a pessoa tem de pôr em prática esses conhecimentos e depois o caráter da pessoa também. Atenção. E, repito, se o caráter não estiver condicente com a cultura organizacional, para que é que nos serve o talento? Não nos serve para nada. Não é? Portanto, e por isso que se fala muito na gestão do talento. É nesse sentido. Não é? E depois, o desenvolvimento das pessoas. Acho que é um capítulo fundamental que esta pandemia e esta crise nos veio a tornar levar ao de cima. Ou seja, a forma como nós endogeneizamos o conhecimento é totalmente diferente do que nós fazíamos uns anos atrás. O conhecimento não formal dá-nos 80% das nossas capacidades de aprendizagem. 80%. Isto quer dizer que as novas formas de aprendizagem vão ser fundamentais. Não é? E o desenvolvimento da gestão das pessoas nunca foi, entre aspas, não digo tão facilitado, mas tão acarinhado, se quiser, como hoje é no mundo atual em que nós vivemos, não é? As questões do empowerment nas organizações, portanto, esta questão de fazer acreditar, eu nunca mais me esqueço uma definição na brincadeira que me foi dada sobre o empowerment. Eu às vezes até aos alunos, e cada um diz a sua definição, vão ali ao Google pesquisar o que é o empowerment, e acho piada com as definições clássicas, técnicas, e faz-me lembrar uma vez não é uma anedota, mas que dizia que empowerment não é mais nem menos do que pensar como patrão e receber como empregado. E efetivamente é ter esta força, digamos assim, não é? Depois há aqui outra dimensão no desenvolvimento, que é criar relações para além do mundo do trabalho, se quiser, na nossa esfera profissional. Volta de cima aquela situação que há bocado falamos, não é? Criar fronteiras relacionais. Hoje em dia acho que não existem essas fronteiras, não é? E o terceiro tem a ver com o propósito. Portanto, faz muito sentido, mas há pessoas que não gostam da palavra propósito, não é? Mas eu dou muita importância a isso porque não é palavra, não é semântica, não é de forma nenhuma, é a interiorização da forma como nós estamos na organização. Pode tomar nota, professor Carlos, DD. Mas vou-lhe contar outra situação que ilustra bem a importância desta questão que eu vos estou a falar relativamente a este sentimento do propósito. O Kennedy foi ao Cabo Canaveral
pronto, visitar lá os foguetões e como é que, pronto, dar força, digamos assim, ao lançamento. Já não me lembro de que geração de foguetões é que era, mas foi lá. E ao entrar, obviamente, teve que passar pelo segurança, e ele simpático, não é? Nós sabemos o que é que um segurança faz, como é óbvio, não é? Mas o Kennedy perguntou, por simpatia, perguntou, então o que é que o senhor faz? O que é que era expectável? Ele pronunciar-se sobre tecnicamente o que é que fazia em termos de segurança, mas não. Ele voltou-se para o Kennedy e diz assim, ajuda o homem a ir à Lua. Portanto, veja, ou seja, não é significância ou significado que ele incorpora em si, não é? Para estar ali. Não é questão funcional. E é isso, para mim, o propósito. Como dizia, é semântica, agora já não consigo repetir o que disse, porque como lhe disse, foi um pensamento que me saiu, não é? Estou a brincar, obviamente. Mas é isto que, por vezes, os líderes têm que incutir nos seus liderados, estas dimensões que são importantes, não é? E depois, obviamente, outra coisa que hoje também é mais fácil potenciar, que é, se quiser, a quarta dimensão que nós temos aqui, não é? Que é, de certa maneira, a proficiência, não é? Portanto, no fundo, esta questão da ligação entre as pessoas, não é? Da questão de estarmos cada vez mais preocupados com os processos, com a forma como gerimos os processos, não é? E depois, uma coisa nova que surgiu, julgo eu, e que os líderes, felizmente, têm tendência também a interiorizar, é esta questão de tomar, se quiser, conta dos outros, cuidar dos outros. E cuidar dos outros tem uma dimensão muito importante em termos preventivos. Repara, nós falamos na pandemia que passou de Covid, mas ainda ontem estava a ouvir, não é, na declaração que a OMS fez relativamente a esta questão da eventual, exatamente. E quantas virão? Nós, enquanto líderes, temos que nos preocupar também na forma como cuidamos dos nossos empregados. Isto não quer dizer que nós sejamos paternalistas no sentido, se quiser, dos clichês dos estilos de liderança, mas é preciso perscrutar o ambiente e perceber também o que é que pode ameaçar os nossos colaboradores. Isso faz parte do equilíbrio socioemocional que as pessoas, as organizações têm que ter no mundo de hoje. Portanto, não é por acaso que, quando nós olhamos para estas evoluções da liderança, olhar para esta perspectiva, mas olhar sobretudo para uma perspectiva que eu continuo a dar ênfase, mas acho que não sou eu só, portanto muita gente também já começa também a dar esta nota, que é adaptar estudos, adaptar determinado tipo de teorias que efetivamente vão ao encontro desta questão da liderança virtual. Não é? Isso implica outra coisa que é muito importante, que é a crise, ou seja, a resposta da crise também na forma como nós comunicamos.
nunca mais me esqueço que um dos problemas que no tempo da pandemia, um inquérito que foi feito, neste caso à administração pública, a todo o universo da administração pública, ou quase todo, não é? Um dos problemas que foi levantado, efetivamente, foi a problemática da comunicação. Ou seja, nós comunicamos mal. As organizações têm muita dificuldade em comunicar, os líderes têm muita dificuldade em comunicar. Esta questão, parecendo que não, facilitou um bocado esta questão virtual, não é? Nós, através da Câmara, também conseguimos esconder determinados... Tem as suas vantagens e desvantagens, obviamente, não é? Facilitou um bocado, mas eu diria que culturalmente nós temos, se quiser, duas fragilidades na forma como construímos o nosso léxico comunicacional. Primeiro, termos uma perspectiva defensiva, sempre arraigada à legalidade das coisas, não é? E pensar que todos nós somos eruditos. Que é uma coisa que eu costumo às vezes a pensar quando nós falamos com uma criança, não é? Qual é a nossa atitude comunicacional? Nós temos que nos baixar, entre aspas, ao nível da comunicação, da compreensão da criança, não é? E é isto que nós, por vezes, não temos essa dimensão. E é preciso, não é? Aproxima-nos esta questão da virtual, esta questão de podermos estar à distância, não é? Mas, de facto, e mais, isto para ligar também com estas iniciativas que o Carlos tem tido de falarmos e de conversarmos em termos de webinar e descodificarmos determinadas, se calhar, leituras até que poderiam ser eruditas, mas de forma muito simples, muito linear, comunicando de forma direta e simples. Acho que é isto que nos falta também, não é? Nós muitas das vezes, não é? Nós recebemos inclusivamente missivas da própria administração pública que temos dificuldades em decifrar. Quase que precisamos de alguém para fazer a leitura, não é? Daquilo que é tão simples, digamos assim, falar. Porquê? Justamente por causa dessas duas pedras no sapato que eu estive a referir, que tolhem, a meu ver, tolhem um bocado o sistema comunicacional, digamos assim, não é? Portanto, tudo isto efetivamente nos leva a ter esta perspectiva da nova realidade, não é? E não deixo de fazer referência, e até trouxe aqui de lado algo que li no fim de semana, ao preparar esta sessão, que diz assim: 10 profissões que a Europa mais contrata. E eu estava a pensar assim, e se eu perguntar assim, quais são as 10 profissões que a Europa mais contrata? A primeira coisa que nos ocorre qual é? Tecnologias da informação, como é óbvio, correto? Surpreendentemente, isto sem prejuízo, obviamente, de levarmos isto e adequarmos as realidades organizacionais e do país, não é? Mas deixe-me só dar nota das profissões que mais cresceram na União Europeia. Veja só, portanto, a fonte é o Eurostat, não é?
Quando olhei para isto, daí eu ter trazido para aqui porque a gente discute muito também que oportunidades é que haverá no mundo do emprego, no mundo do trabalho, se as relações de trabalho de facto se estão a transformar, se há esta fragmentação nas relações laborais, então o que é que nós vamos, quais são as profissões de futuro? Estamos sempre a discutir isso, não é? Como é que a gente pode discutir profissões de futuro se a gente não sabe o futuro que tem? Temos é que estar preparados sempre, não é? Como dizia o Stiglitz, não é? A maior competência que a pessoa tem é aprender a aprender, não é? Agora veja, Carlos, veja isto. Portanto, em percentagem, isto é do Eurostat, isto tem a ver com uma comparação do período de 2021 com o atual período, se quiser, e em primeiro lugar aparece com 25,1% assistentes de cozinha. Está aqui, não estou a brincar, olha. Está aqui. Não estou... É ao nível europeu, não estou a falar em Portugal, porque podiam dizer, bom, em Portugal temos essa dificuldade por causa da questão do turismo e tal, sazonal e não sei qual. E em segundo lugar, aparecem trabalhadores de serviços pessoais, o que também é curioso. E crescimento da população, no fundo. Exatamente. Se quisermos, eu costumo brincar, mas é verdade, se nós quisermos pensar num negócio de futuro, temos que pensar justamente na questão que o Carlos estava a levantar e na questão da água. Acho que são os negócios de futuro. Mas o que me desgosta é que eu só penso, mas não executo, senão estava milionário. Bom, e em terceiro lugar, veja, Carlos, e com uma diferença significativa, assistentes de cozinha 25,1%, trabalhadores de serviços pessoais 15,6%, e depois profissionais das tecnologias de informação 9,6%. Não inventei, são dados da Eurostat, uma análise comparativa. O que quer dizer que o mundo das profissões também, nós temos que estar alertas ao mundo de profissões, não é? O Carlos sabe perfeitamente, não é? E se calhar espero não ter tido esse, ou teve de certeza, não é? Se procurar um estucador para a sua casa, porque o estuque caiu, veja a dificuldade que tem. Isto quer dizer também, olhando também para as questões da sociedade e das oportunidades que há, não é? E que a crise de facto vem trazer ao de cima, é justamente repensarmos nas novas profissões. Repare que os ciclos também de entrega do produto também modificaram-se completamente. É? São novos negócios que vão aparecendo, novas formas de organização de trabalho, como nós tivemos ensejo de olhar, e tudo isto efetivamente não nos deve meter medo. Antes, pelo contrário, deve-nos abrir a cabeça para nós pensarmos que efetivamente o mundo que nós temos não é melhor, não é pior que o que já tivemos em tempos remotos. É diferente. E para ser diferente, a resposta que nós temos que dar é, efetivamente, aprender a aprender. Não sei, Carlos, já não sei, já me perdi no tempo, não sei. Está à vontade. O tempo é muito flexível. Nem telemóvel trouxe, portanto, não sei, Carlos, quanto tempo é que já estamos a falar. Há uma hora. Mas não queria deixar de, só para fecharmos aqui esta questão. Está à vontade. Há aqui um estudo há aqui também. questões centrais que estão a ser referidas, inclusive é a questão da estrutura organizacional, que é bastante relevante do ponto de vista da crise e das transformações que estão em curso. Que tipo de estruturas organizacionais é que vêm aí, no fundo? E esta questão da organização da tribal está bastante interessante.
Eu acho que esta dimensão que há bocado fiz referência é uma dimensão muito, muito interessante para nós, no futuro, começarmos a trabalhar. Isto pode dar, ainda bem que o Carlos Não pode não ser uma tribo, pode não estar circunscrita naquele local, podem ser diferentes pessoas ligadas em Exatamente, diferentes locais. exatamente. E por isso que eu estava a dizer, não sei se a melhor tradução é tribo mesmo, porque as tribos têm, e se calhar é a razão do Carlos ter perguntado, porque estão ali localizados geograficamente, não. E por isso que o termo seria outro, não sei. Não, Mas, não, tribo está ótima, porque a questão que se está a colocar, por exemplo, ao nível fora do âmbito empresarial, ao nível das redes sociais, é que estão a surgir dinâmicas do tipo tribo, mas ao nível dos social media, com câmaras de eco e com pessoas que seguem um padrão cultural próximo e formam-se ali tribos digitais. E a questão das tribos urbanas e das tribos digitais é interessante porque reforça esta questão aqui, porque a tribo pode estar ligada a uma relação próxima, e até a questão que tinha colocado do chegar à família, via as plataformas digitais, e de certo modo esta questão da tribo pode-se colocar como uma solução em termos de resposta de trabalho ao nível em que um está num local do mundo, outro está no outro local, mas eles interagem via plataformas. E está bastante exatamente. Acho que é de repensar. Agora, há aqui uma outra situação também de certa maneira, que deve acompanhar, e que nós já falamos também, é depois como é que as lideranças intermédias vão conseguir efetivamente gerir estas tribos, como é que vão fazer a cola cultural, como falamos, não é? E isto é muito importante, pois como é que depois as lideranças do topo também veem esta situação. São desafios interessantíssimos. Há bocado falávamos nas estruturas matriciais, não é? Que o Mintzberg já também falava nisso, não é? Mas é engraçado também, já fiz esta associação, se nós repararmos também a dinâmica geracional, repare, a dinâmica geracional, esta nova geração, a geração Z, que está agora a entrar no mercado, não é? Em que as ferramentas deles são, qualquer device é ferramenta, não é? A forma como eles se articulam, eles têm uma forte consciência tribal, atenção, intergrupos. Tá? A gente não faz ideia, eu vejo, tenho filhos, e vejo a ligação, entre aspas, tribal que eles têm relativamente à sua forma como criam os seus nichos de amigo, e mais, até como complementam com pessoas que nunca ouviram, só vêm a jogar, por exemplo, não é? E de facto criam até laços muito interessantes, não é? Estamos a olhar para o lado positivo das redes sociais e da virtualidade. Há o lado negativo, isso não vale a pena trazermos aqui a discussão, não é? Não é? E é este emergir, se quiser, do Agile Coach, que também é algo que se fala muito, mas que eu acho que faz todo o sentido, não é? E cada vez mais nós temos que acompanhar cada vez mais as pessoas, mesmo virtualmente. Não é? Eu não me esqueço que uma das coisas que também temos que mudar no nosso léxico gestionário, nunca mais me esqueço, o meu filho, quando lhe perguntavam o que é que o teu pai faz na altura, ele respondia, o meu pai trabalha em reuniões.
A sério, a sério. Até que o professor Carlos uma vez chamou-me e disse-me assim: desculpe lá, eu perguntei ao seu filho o que o senhor fazia, ele disse, trabalhava em reuniões. Porquê? Ela cada vez que ligava, o pai está em reuniões, depois o pai liga. Portanto, ele interiorizou aquela situação, não é? E nós temos este síndrome em termos de, olha, a terceira pedra, se quiser, do reunionismo. Passamos muito tempo a falar, a discutir, a exibir o nosso status quo, por vezes, não é? E a decidir pouco. E os japoneses também criaram. Eu cito os japoneses porque eles imitam bem, mas criam também. Fazem o tal roubo criativo que há bocado estava aqui a falar, não é? Que é todos os dias meia hora de reunião de pé. Os executivos, os boards, isto o que é que faz? Em termos de comunicação, excelente, porque aquela meia hora é o tempo suficiente para estarmos concentrados, focalizados naquilo que é essencial para a nossa reunião. E depois, em vez de fazer uma vez por semana ou uma vez por mês, é feito todos os dias meia hora. Um pouco cansativo, muito produtivo, não é? E extremamente presente e acompanhante. E virtualmente podemos fazer isto de uma forma bastante. Aliás, há bocado, quando nós estávamos a falar em colas culturais, olha, poderia ser, ou pode ser também, uma forma eficaz e proficiente, digamos assim, de arranjar essas interações. É meia hora, de facto, de conversa, de interação, e, portanto, há muitas coisas novas, efetivamente, novas oportunidades que estão a surgir no mundo laboral, no desafio em termos de gestão, que urge, digamos assim, nós termos que cuidar, e por isso que a liderança tem esse desafio de cuidar o futuro das organizações. Mas eu estou esperançado, muito sinceramente, que também temos a nova geração a surgir, que é outra coisa que eu acho uma das curiosidades que queria partilhar também com quem nos está a ouvir. Eu faço muita seleção também de pessoas, nomeadamente de dirigentes, e uma das questões que eu coloco muitas vezes é se a pessoa já tem ou já pensou no sucessor. E pouca gente, efetivamente, tem esta preocupação. Nós não somos eternos. Os cargos que nós temos são de passagem. Nós temos que preparar a geração seguinte, senão nunca mais melhoramos, não é? E raras vezes me perguntam que estão a preparar um sucessor. E isso é importante para as organizações, porque senão falha o elo, a cadeia, não é? De valor que as organizações têm que ter. Os talentos acabam por ser abafados, os talentos acabam por não acreditar que têm futuro. E, portanto, é uma curiosidade que queria aqui partilhar, porque acho que é uma das preocupações que a liderança devia ter, que é preparar a sucessão para ter não entrarmos em crise, digamos assim, não é? E antecipar cenários, ter os tais planos B, é importante neste mundo de incerteza que nós vivemos, não é? E lá está, parafraseando o Churchill, como comecei a nossa conversa, não desperdiça uma boa oportunidade de crise. Está excelente. Ainda podemos ver mais diapositivos. Tinha ali uns quantos. Não, o último que eu tenho tem a ver com aquilo que é uma discussão um bocado que também tenho pensado um bocado, não é? Que se efetivamente
a inteligência artificial ameaça ou é uma oportunidade para as pessoas. Portanto, e a literatura tem discutido muito isto, imenso, não é? Até que ponto a inteligência artificial vai efetivamente tirar espaço a nossa capacidade de emprego, digamos assim, esta ameaça constante da inteligência artificial, eu acho que nós temos que olhar para a inteligência artificial de uma forma não como ameaça, mas como oportunidade, lá está, aumentativa daquilo que nós temos como competências. Atenção, mesmo com esta questão da computação cognitiva, como o Carlos conhece bem, não é? Eu estou-me a lembrar no sistema Watson, por exemplo. Não é? Que é um sistema de inteligência artificial cognitiva, aliás, e por isso que se chama Watson, não é? Consegue ler o contexto em que está inserido, porque as máquinas não conseguem ler o contexto, não é? Não têm cognição, não conseguem, e o Watson quase não incorpora também esta vertente, ou seja, o robô é capaz de entrar num sítio e reconhecer o sítio, se está a entrar numa universidade, se está a entrar num hospital, se está a entrar num centro de investigação, já começam a ter essas capacidades em termos de... Mas a realidade humana, e eu às vezes, aliás, escrevi um artigo antes desta senda agudizada e bem da digitalização, na altura em que tinha uma página no Diário de Notícias, sobre a questão da digitalização, que não é nenhuma panaceia. Ou seja, antes da digitalização, nós temos que pensar nos processos que queremos digitalizar. Se nós digitalizamos um processo mal desenhado, vamos ter, obviamente, resultados que não são os agradáveis. Portanto, antes da questão da digitalização, é preciso pensarmos nos processos de trabalho, e cada vez mais, não é? E estão a mudar, e lá está, é uma oportunidade muito ligada. Eu costumo dizer que esta questão da digitalização vem colar justamente as novas formas de trabalho. Nós não podemos esquecer, digamos assim, estas duas realidades, não é? Mas estava a dizer, então, que a inteligência artificial é algo que nós temos que pensar, quer no sentido de, no senso, se quiser, não é? Portanto, nós, efetivamente, com a inteligência artificial, nós conseguimos, se quiserem, aumentar o nosso senso, e depois, por exemplo, outra coisa que a inteligência artificial vai ajudar imenso, não é? É nas habilidades físicas, o esforço que é feito, não é? Olha, está aqui um exemplo, para carregar uma caixa, um caixote, portanto, vai aumentar a nossa possibilidade de acrescentar valor, efetivamente. Não é? Mesmo em termos do pensamento, não é? Portanto, a inteligência artificial não vai substituir a mente humana, não é? Vai ajudar a mente humana, não é? A libertar-se, se quiser, de coisas, se calhar, que pouco interesse terão, mas que estudadas, correlacionadas, agregam valor à informação. Portanto, não vejo a inteligência artificial como algo que vai, de facto, ajudar muito o tal, se quiserem, desenvolvimento das pessoas no futuro. Não tenhamos medo da inteligência artificial,
mas também não caiamos na idealização de que basta termos um processo digitalizado que temos sucesso garantido, senão vamos nos fartar de gastar dinheiro improdutivo e sem nenhum valor acrescentado. Portanto, não podemos pensar na digitalização sem pensarmos nos processos, nas formas, novas formas de organização do trabalho e na interação humana também. A inteligência artificial também vai trazer uma coisa importante para as pessoas, que vai-lhes deixar tempo livre também para poderem ler, para poderem divertir-se, para poderem também socializar-se e, portanto, também temos que olhar nesta vertente social que a inteligência artificial também vem acrescentar e que, acho eu, é muito interessante também olharmos para esta perspectiva do aumento da Augmented inteligência Intelligence, artificial. é Augmented Intelligence. É o grande debate, de certo modo, Exatamente. que até porque há uma questão, quando temos uma abundância de dados, podemos ter ouro para tomar boas decisões, agora precisamos de alguma coisa que trabalhe esses padrões e a aprendizagem de máquina consegue fazer isso. E dar-nos extrair a tal extração de conhecimento a partir de dados, portanto, que é fundamental em termos económicos. Portanto, é isto também que também às vezes falamos muito, que e aqui apelando, digamos, à área onde eu tenho trabalhado, que nós temos que olhar esta questão da gestão das pessoas de forma integrada, desde a ecologia, desde tudo que eu costumo dizer, não. Há um autor que eu gosto muito, ele não, foi académico e agora não o é tanto, e que diz que HR is not HR. Ou seja, nós não podemos também olhar a gestão das pessoas apenas circunscrito, portanto, internamente. Há um mundo, há um universo cada vez mais vasto, e é isto que nós temos que acrescentar, digamos assim, valor e olhar também para aquilo que os stakeholders precisam, não é? Muitas vezes a gente diz que quer a gestão dos recursos humanos estratégica, não é? É conversa, é panaceia. Nós, para termos esta veleidade em termos estratégicos, é preciso também percebermos o mercado, o que é que o mercado quer. Só para terminar, deixem dizer-vos o seguinte: eu quando fui para a nova instituição, para a última instituição onde eu estive, não conhecia, era a administração pública, não é? Portanto, a primeira coisa que eu tive que fazer, porque eu tinha a noção de que quando estava no board, quando se falava sobre informática, quando se falava sobre coisas especializadas, não é? Eu, como tinha o pluro dos recursos humanos, parecia que era o que não percebia nada daquilo, não é? E eu digo sinceramente que digo assim, espera aí, não me sentia diminuído, obviamente, tinha os meus skills. Mas depois comecei a pensar assim, então, mas aquilo que na teoria nos é dito, é que nós também temos que elevar a nossa fasquia de entendimento que é a organização. Então, o que é que eu fiz? Na altura estavam a decorrer uns estágios, não é? Na organização onde eu estava, frequentei os estágios, procurei ir aos sítios e aos serviços para perceber a lógica, a dinâmica organizacional, e é isto que eu estou a dizer, dinâmica organizacional, para perceber também quais eram os processos mais críticos, não é? E o que é que eu poderia ajudar nesses processos? Ou seja, aquilo que eu dizia no início, não é? O propósito, entender o propósito da organização.
Obviamente que não saí dali um técnico especialista a entender aquilo tudo, mas percebi a dinâmica do negócio. E isso permite, junto dos nossos pares, falarmos, e estamos a falar aqui em termos de estratégia, não é? Falarmos nessa linguagem estratégica e mais, não é? Porventura até sermos também propulsores, se quiserem, não é? Ou dinamizadores, até de propostas, de novos negócios. Reparem que nós temos ferramentas que até hoje não tínhamos na área da gestão das pessoas, não é? Quando digo novo negócio, portanto, novas áreas de atuação. Não é? E é isso que eu muitas vezes digo aos meus alunos, que são quem me ouve, o Carlos está-me a dar esta oportunidade, mas é isto que nós precisamos também, é de recolocar a gestão das pessoas, de olhá-la de forma integrada, mas sobretudo também de recolocá-la ao nível estratégico. E isso não é uma vontade, não é uma ideia, como vos digo, é um propósito. O propósito vem de nós, da forma como nós atuamos, da forma como nós estamos na organização. Não é? Aproveitemos também esta crise para reposicionar de forma efetiva esta questão da gestão das pessoas também, que como disse é a minha paixão. Meu caro amigo, terminamos assim e de certo modo com a questão do pensamento sistémico que está excelente. Muito obrigado. Obrigado eu, Carlos. Foi excelente. O vídeo vai ser partilhado hoje ainda e depois, pronto, até à próxima para todos os que nos estão a ouvir. Obrigado também, quem nos está a ouvir, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. E um grande abraço, Carlos. Um grande abraço.